Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um vídeo. Realmente estou meio sumidão aí ultimamente, né, dadas as correrias aí, como eu expliquei aí em algumas postagens que eu fiz aqui no canal, né, no próprio parte de comunidade ali, na parte do feed ali de novidades do canal, enquanto não sai vídeo. Mas aqui eu consegui encaixar um espacinho, fazer um parêntese aqui para fazer um videozinho super rápido. Não acho que seja nem um review, nem um unboxing, nem nada, sei lá o que vai ser esse vídeo aqui. Mas para compartilhar com vocês aqui a minha mais recente aquisição. Tá bombando aqui na internet, no YouTube, né? Todos os canais que falam de colecionáveis, em geral, aí estão falando sobre isso, que é exatamente os packs de figurinhas da década de 80, que eram da Gulliver, e a Estrela aí conseguiu lançar, aí conseguiu a licença da DC Comics, conseguiu aí as formas, acredito, aí da própria Gulliver. E então essas figurinhas aqui que fizeram parte da minha infância, como eu coloquei na postagem aí no próprio canal aqui, voltei aí para o começo dos anos 80, para acho que talvez as primeiras figuras, os primeiros bonequinhos que eu já tive na vida foram esses aqui, da Marvel e da DC. Eu acho que eu tive até mais da Marvel. Mas eu não podia deixar de fazer um vídeo, né? Aproveitar o momento, aproveitar o hype aí que tá todo mundo falando dessas figurinhas aqui. Então vamos abrir esse pacotinho. Esse aqui eu consegui só esse primeiro pack aqui, que é o pack 2, que vem o Batman e a Bat-Família e mais alguns outros personagens. Então vamos dar uma olhada, ver como é que ficaram, se estão parecidos mesmo, se estão iguais ao que eram lá na década de 70 e 80. Então bora lá, vamos abrir esse pacotinho aqui e ver como é que eles ficaram. Vamos lá. Prontinho, tá aqui o pacotinho pra gente ver melhor como é que ele é. Uma sacolinha bem parecida como era nos anos 80 mesmo, que eles vinham numa sacolinha dessa forma. As figuras monocromáticas, né? Houve versões também coloridas com pintura, que aí vinham packs de 2 personagens por embalagem, né? Então aqui a gente pode partir para ver como é que é a embalagem. Temos aqui uma Liga da Justiça mais atualizada, né? Inclusive com versões dos seus uniformes e tudo mais. Mas como eles estão hoje em dia, né? Inclusive os personagens aqui não são os personagens que fazem parte aqui. Essas formas são das figuras antigas, né? Então a gente não vai ter figura do Cyborg, nem do Lanterna Verde John Stewart, nem de Aquaman com barba aqui, né? Mas é legal a gente ver aqui essa reminiscência, né? Essa lembrança de como era antigamente. Hoje em dia é um pouco diferente. Nós temos aqui o logo da DC. Exatamente, agora as figuras estão devidamente licenciadas, tá tudo certinho. Vemos aqui que é uma exclusividade das lojas americanas, logo da Estrela. Quando a gente vira a cartelinha, a gente vê que tem as duas opções de packs. Temos o pack 1 e o pack 2. O pack 1 é o que vem aqui o Superman, a Mulher Maravilha, inclusive tá até Super-Homem, como era antigamente mesmo, né? A gente chama ele de Superman mais recentemente. E aqui o pack 2 que vem o Batman, Robin, Coringa, inclusive tá chamando de Mulher Gato aqui, tá errado, é a Batgirl que vem, não é a Mulher Gato, né? Não teve figura da Mulher Gato, desde aquela época também não teve, né? Então hoje em dia temos uns dizeres diferentes, né? Temos as questões de segurança aí em metro e tudo mais, bem diferente do que era na nossa época, né? Eles vêm presos por grampos aqui, que eu já estrategicamente tirei, né? Pra facilitar aqui pra gente, então a gente tira cartelinha de papelão simples, sacolinha. Então vamos aqui abrir, jogar os bonequinhos aqui pra gente ver como é que eles são, né? Vamos começar aqui falando do plástico. É um plástico mais maleável, não é aquele plástico super rígido que a gente tinha nas figurinhas da década de 70 e 80, né? Então é um pouco mais maleável, um pouco mais flexível, mas tão legais. De certo modo lembram as figuras que eram coloridas, por ser mais maleável assim, né? Talvez um pouco mais maleável do que eu me lembrava, não sei, né? Eu não tenho nenhuma outra aqui pra gente comparar. Mas tá bem legal, tão bem feitas, as esculturas parecem as mesmas, então é como eu meio que me lembrava, mas eu posso também estar ficando na opção aí da minha lembrança da memória, simplesmente, né? Temos aqui 5 opções de cores, temos o azul, por exemplo, o Batman, o Robin tá vermelho, a Batgirl tá amarela, o Capitão Marvel tá roxo e o Coringa tá verdinho, nesse pack que eu peguei. A galera tá colecionando aí, pegando todas as cores dos personagens. No meu caso, eu vou ficar só com esses aqui mesmo. E vamos aqui então ver melhor os detalhes, né? A gente tem aqui o Batman, nosso Cavaleiro das Trevas. Essa versão que eu tenho aqui, ele tá azul. A gente vê aqui os detalhes de escultura. O legal das figuras monocromáticas é que a gente podia ver melhor os detalhezinhos
do que nas figuras pintadas da época, né? Eu não sei se porventura a Estrela for fazer versões coloridas dessas figuras aqui, se elas vão ter detalhamento de pintura diferenciado, né? A gente nota aqui, tá bem parecido, um detalhezinho aqui, uma rebarbinha de plástico no dedo, no polegar aqui do meu Batman, mas são as esculturas que eu me lembro mais das últimas waves, se é que a gente pode chamar de wave, né? Que a gente tinha naquela época lá, ou seja, as figuras mais dos anos 80. O Batman já tem a escultura que foi a mais recente, a última que a Gulliver usou, né? Bem legal aqui os detalhes. Ele tem o logo do morcego aqui bem grandão no peito, ele não usava a elipse aqui, essa figurinha. Então, interessante aqui o Batman da forma como está. Além disso, temos aqui também o Menino Prodígio. A gente pode ver aqui, o meu é a versão que ele tá vermelhinho. Aqui legal também, bem interessante. A gente nota, a gente pode ver aqui nas figuras, elas têm aqui os dizeres da DC, né, da DC Comics aqui, ou seja, são figuras devidamente licenciadas. Hoje em dia não dá para fazer mais nada se não for dessa forma, né? Então, tá aqui super certinho, legal. Robin de Grayson, né? Era o Robin da época aqui, então o primeiro Robin aqui pra gente dar uma olhadinha, tá bem legalzinho também as questões de escultura, detalhes, super legal. A gente tem aqui também, para completar a Bat-família, a Batgirl. Na minha aqui ela tá na versão amarela, bem legal aqui a pose da Batgirl. O uniforme bem classicão dela, que a gente se lembra, também da mesma forma DC aqui embaixo. Bem interessante aqui, legal observar a figura. Aqui temos também o Coringa para completar a turma de Gotham, né? Então temos aqui o Príncipe Palhaço do Crime, o meu tá nessa versão verde aqui. Como ele é bem maleável, essa bengalinha dele aqui então fica bem flexível, né? Esse plástico aqui é bem maleável, bem diferente das figuras da década de 80. Então a gente nota aqui os detalhes de escultura, todo detalhe aqui, gravata, paletó, tá bem esculpidinha, viu? Tá bem legal aqui os moldes que essas figuras estão utilizando. E por fim, o Capitão Marvel é um dos personagens que eu mais gosto na DC Comics, Billy Batson aqui, o meu tá na versão roxa, né? Acredito que o vermelhinho seja mais interessante, já que o uniforme do personagem é vermelho. A gente tem aqui, obviamente, vários deles aqui tem capa, mas eles não têm, então eles não têm a versão com capinha, mas tá aqui, tá bem legal da mesma forma. Essa cor roxa, se eu não estou enganado, não tinha na década de 70 e 80, né? Então essa cor é novidade. E a gente nota aqui, o pack vem com 5 figurinhas, cada uma de uma cor. A gente nota que não tem uma cor que se repete, né? A gente nota aqui que são todas cores diferentes. E é assim, é sortido, mas de forma que em nenhuma cartelinha vai ter cor repetida. Não vai ter 2 personagens amarelos, não vai ter 2 personagens vermelhos. Então, dessa mesma forma aqui. E é o que o pessoal tá fazendo, né? Colecionando, pegando vários para compor os vários conjuntos aí de personagens. Então tá aí, pessoal. Essas são as figurinhas recém-lançadas aí nessa parceria, sei lá se a gente pode dizer, né? Gulliver, Estrela. A Estrela tá aproveitando aí os moldes antigos e relançando essas figurinhas para atual geração, ou não sei se a criançada vai brincar muito com isso. Na verdade, isso aqui, na mesma vibe do Falcon, tá sendo brinquedo para adulto, né? Para quem foi criança nas décadas de 70 e 80. Muito legal ver essas figurinhas aqui, tê-las em mãos. Sinceramente, eu não achava que algum dia eu ia ter esses bonequinhos nas minhas mãos mais uma vez. Uma nostalgia muito grande aí, realmente voltei a ter 3, 4 anos de idade aí, que eu acho que é quando eu brincava com esses bonequinhos aqui. Tive poucos na época, mas brinquei pra caramba. E a gente vê aqui, são todos estáticos, são estatuetas, e a gente usava bastante a imaginação para brincar com esses personagens. E aqui, só pra gente falar que teve uma comparação no nosso vídeo, aqui nós temos o Batman DC Universe Classics ao lado da sua contraparte mais do que vintage, né, que a gente tem aqui no Brasil, pra gente ver aí a diferença de tamanho, ou seja, uma figurinha bem pequenininha, uma estatuetinha bem pequenininha, mais pra lembrança mesmo, pra você brincar, né? Então a gente tem aqui, pra gente ver a diferença, isso aqui é uma figura de 6 polegadas, então a gente tem uma breve noção aí do tamanho que é essa figurinha aqui do Batman. É o personagem que eu tenho aqui para comparar com esses aqui desse primeiro pack, né? Então fica aqui a referência para a gente ver aí como é que eles são. Então aí está, pessoal, este foi o nosso pequeno vídeo
como eu falei no comecinho, acho que não dá nem para chamar de review, né? É mais para demonstrar essas figurinhas aqui mesmo, como é que elas estão embaladas, como é que elas vêm, como é que é a aparência delas. Figuras muito nostálgicas. Confesso para vocês que bateu uma grande saudade aí da minha primeira infância, que é a época que eu brinquei mesmo com esses bonequinhos. E acredito que a Estrela acertou em cheio, que essa parceria aí, que essa ligação com a Gulliver produza muitos e muitos outros frutos, né? Que venham também as figuras coloridas, que venham as figuras da Marvel, que venham mais figuras de Forte Apache, de índios, de cowboys e tantas outras figurinhas aí que a Gulliver produziu enquanto esteve em vigência, né? Enquanto esteve produzindo, especialmente lá nas décadas de 70 e 80, e que fizeram a alegria de tantas crianças, na qual eu me incluo aqui. Brinquei muito com essas figurinhas, como eu falei, acho que é as figuras que eu primeiro brinquei na vida, né? Na minha primeira infância aí, dá uma saudade danada ver essas figurinhas, tê-las aqui em mãos. Eu gostei pra caramba, curti bastante. Vou tentar pegar o outro pack, quando conseguir trago um vídeo aqui pra vocês também, verem como é que ficaram as outras 5 que compõem a coleção completa aí. Tá legal? Então é isso, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos muitos vídeos aí de reviews de figuras de ação, de bate-papo, então acredito que você vai curtir o nosso conteúdo aí se você der uma procurada aí, visitar o nosso canal. Além disso, compartilhe também com seus amigos, faça um comentário aqui, comente com a gente aqui, vamos trocar essa ideia, porque todas essas interações fazem o YouTube entender que esse conteúdo é legal, que esse canal é interessante e que compensa divulgá-lo aí dentro da plataforma. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, muito contente, os super-heróis da Gulliver voltaram e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!